Bom dia, boa tarde, boa noite. Apresento mais um episódio do A Palavra é Tua podcast. E hoje nós vamos ter uma conversa muito interessante sobre inovação de uma metodologia educacional, a simulação com realidade virtual. Trata-se de uma metodologia baseada na andragogia e pautada no PBL, na problematização de situações da nossa prática diária, na busca de resultados e, especialmente, mudanças de atitude. Para Brandão, os desafios da educação são constantes neste mundo em constante transformação, desde a transformação digital, a transformação de gerações, de ideias e inovação em todas as áreas de conhecimento e também na área da saúde. Com isso, a necessidade de diversificarmos as estratégias de acordo com os recursos disponíveis e com a possibilidade de integrar novas tecnologias. Isso para aproximar essa proposta junto ao nosso público, as pessoas que necessitam desse treinamento e as novas gerações que já nasceram nesse mundo digital. Para conversar conosco sobre esse tema tão interessante, tão atual, tenho dois convidados especiais. O primeiro, o Antônio Valério Neto, professor, pesquisador afiliado da Escola Paulista de Medicina. E também a Michele Ferraz, que é gestora de Growth da Sheducas, Tecnologias Educacionais para a Saúde. Valério e Michele, muito obrigada por aceitar o convite de compartilhar conosco a experiência de vocês a respeito dessa nova metodologia para que a gente possa aí contribuir para as áreas de educação e saúde e trazer treinamentos mais significativos para os nossos profissionais. Para iniciar nossa conversa, gostaria, Valério, que você nos contasse um pouco da sua trajetória e a relação com a simulação em realidade virtual, com a educação na área da saúde. A palavra é tua, Valério. Bom, inicialmente, Letícia, quero agradecer a oportunidade, o convite, poder conversar sobre o assunto, agradecer aqui a Michele também pela presença e todos que estão nos assistindo e se interessam pelo tema, porque a palavra realidade virtual, de certa forma, ela é muito atrativa num primeiro momento, chama muita atenção, o uso da realidade virtual. Contudo, ao longo dos anos, a temática acaba se perdendo por falta diretamente de resultados pragmáticos, seja para treinamento de profissionais de saúde ou outros profissionais da área. E aí, quando você fala da minha carreira, ela praticamente, boa parte dela foi dedicada a defender as tecnologias educacionais, mas principalmente validá-las. Dentre, por exemplo, a construção de um conceito, um método que possa ser validado. Então, mais do que usar a realidade virtual, nosso ponto-chave, a minha carreira se dedicou a isso, foi na comprovação do resultado que realmente treinar com simulação traz benefícios. Esse é o primeiro ponto. E aí, ao fazer isso, começou há muito tempo atrás, na década de 90 do século passado, quando eu fui fazer meu mestrado, já envolvendo a temática realidade virtual e educação, principalmente com foco na engenharia, inicialmente. Então, vocês imaginam lá em 1996 a 98, trabalhar com a tal da temática de realidade virtual para treinar profissionais da indústria e etc. E ao longo dos últimos 10 anos, desde 2013, vamos dizer assim, eu me dediquei fortemente a trazer esse know-how, esse conhecimento para treinamento e formação de profissionais da área de saúde, mas principalmente a atitude do profissional de saúde em relação às atividades diárias dele. Então, foi quando eu fui estudar e me aprofundar, Então, você vai fazendo a sua pós-graduação, suas especializações. Sim. Encontrei na minha área de informática em saúde um espaço para que eu pudesse me dedicar a essa condição de criar métodos e ferramentas, principalmente baseados em simulação virtual,
né, diferente da simulação realística dos bonecos e etc., para que a gente pudesse realmente ter uma representatividade. E aí culmina com o mestrado profissional, né? Tem aí uma vaga no mestrado profissional da Faculdade de Medicina da USP, onde uma das temáticas está ligada diretamente ao emprego de realidade virtual para treinamento de profissionais de saúde. Então, tenho aí um pouco mais de 30 anos trabalhando com essa temática e buscando comprovar por A mais B de que isso realmente traz um significado. Então, é nessa linha, Letícia. Excelente, Valério. Você trouxe uma questão muito importante, né? Porque hoje tem se falado bastante em realidade virtual, mas como que isso realmente é aplicado na nossa realidade para contribuir para a formação, para a capacitação de profissionais? Então, é bastante interessante. E eu sei que você é protagonista, né, nesta área, e você idealizou uma plataforma para a realização desse treinamento. Então, gostaria que você falasse mais um pouquinho dessa plataforma e das principais etapas para o desenvolvimento de um treinamento. Em linhas gerais, quando você busca desenhar metodologias para educação andragógica só de adultos, você parte do pressuposto que isso é em base de uma plataforma de treinamento. Neste caso, uma plataforma de treinamento imersivo, porque trata-se de realidade virtual. Então, desde 2017, tenho contado com o apoio da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, investindo uma grande soma de dinheiro, reconheço, para o desenvolvimento da plataforma. Então, já passamos lá pelo tal do PIP Fase 1, PIP Fase 2, PIP Invest, onde estamos aí falando de quase 5 anos, desenvolvendo uma plataforma onde o foco não é a geração dos cenários 3D, nada disso, mas sim o foco na metodologia de ensino, onde nós temos como premissa a jornada do, vamos dizer assim, do aluno, né? A jornada de treinamento, isso é fundamental. Então, quando a gente comenta de uma metodologia de ensino andragógica, onde você tem o PBL, que é o Problem Based Learning, como um fator de mudança de comportamento, quer dizer, eu dou um problema para aquele adulto resolver. E esse problema faz com que ele consiga raciocinar, criar condições mentais de poder responder a contento aquele problema que ele está enxergando. E mais do que isso, a personalização do ensino. Quando a gente fala de plataforma, a gente fala de algo que é individualizado, algo que você não conseguiria fazer numa sala de aula com 30 alunos, 40 alunos. Sim. Você, com isso, então, consegue obter melhor condição, aprimoramento daquele aluno, porque é individual. Então, conforme a atividade que ele faz, ele recebe ali uma avaliação, e aí a próxima atividade que ele vai fazer é conforme essa avaliação dele. E essa personalização do ensino é que permite realmente entender os tempos de cada aluno. Tempo de absorção, o tempo de entendimento, o tempo de reação e assim por diante. Então, eu acho que é fundamental comentar com vocês que quando a gente fala de uma plataforma de treinamento, e aí qual seja o tipo dela, tem que ser considerado a personalização do ensino, e no nosso caso, a gente faz isso por trilha de aprendizado. Então, você faz uma trilha para aquele aluno aprender de forma personal, né? A forma pessoal dele dentro desse processo. É o que a gente também comenta mais à frente, vocês podem aí até procurar na internet. Nós estamos falando de uma educação adaptativa. Então, adaptive learning é o termo mais utilizado aí no exterior para poder construir ferramentas para apoiar essa personalização do ensino, adaptando os conhecimentos, né, etc., a essa jornada do aluno, certo? Então, dando uma ênfase nesse processo, quando fala de plataforma, é nessa linha de raciocínio. Excelente, Valéria. Acho que você deu uma visão geral, daí a gente vai aprofundar um pouquinho em mais alguns pontos. Mas eu queria refletir um pouquinho mais, né, que esse desafio, né, da aprendizagem para adultos, da andragogia,
porque nós temos que oferecer situações que sejam, né, baseadas no que aquele indivíduo já traz de conhecimento para que ele possa desenvolver. E essa metodologia, ela utilizou principalmente a análise de competências chá, que é o conhecimento, habilidades e atitudes. E você já comentou um pouquinho da importância, né, do desenvolvimento de atitudes. E aí, Michele, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre qual o principal diferencial dessa metodologia de simulação com realidade virtual para o desenvolvimento dessas competências. Letícia, antes de mais nada, agradeço demais pela oportunidade de falar esse assunto que eu estou cada vez mais apaixonada, né? Quando a gente fala da nossa metodologia, da metodologia Sheduca, a gente vai atuar justamente nas habilidades, que é o saber fazer, né? O treinamento prático, e nas atitudes, que é o querer fazer, que depende do profissional. Quando a gente faz um estudo de mercado, a gente vê que as grandes dificuldades das empresas é justamente garantir que a atitude e as habilidades dos seus profissionais estejam alinhados com os seus propósitos, né? Então, isso acontece muitas vezes porque as atividades operacionais, elas recebem muito treinamento teórico. E quando a gente consegue envolver o participante, fica tudo mais fácil, fica mais leve para o participante. Outra técnica utilizada é a OMD, observação, memorização e descrição, e IDA, que é identificar, decidir e agir, que são o grande destaque da nossa solução. Então, o profissional ele acaba gostando de estar ali, ele está dentro do processo e ele aprende com ele. Então, isso acaba ajudando no treinamento de habilidades e das atitudes. Michele, excelente que você trouxe essas técnicas, né, OMD e IDA, que é mesmo o profissional, ele precisa desenvolver a sua atenção, visualizar todo o cenário, ter a percepção de tudo que está acontecendo para que ele possa tomar uma decisão, né? Então, ele interage com aquela situação, problema, e ele tem oportunidade aí de identificar e tomar uma decisão. Então, isso faz todo sentido dentro da área da saúde, para os profissionais da saúde, que a todo momento situações, né, desafiadoras acontecem e há essa necessidade do profissional tomar uma atitude naquele momento, né? Então, muito bom, viu? Valério, queria que você falasse um pouquinho da construção, da produção dos cenários, né? Incluindo os vários desfechos. Então, gostaria que você falasse um pouquinho como eles são delineados para atender às demandas de treinamento de cada instituição, né? Então, são baseados na necessidade da prática diária da própria instituição. Então, queria que você falasse um pouquinho como foi como tem sido a tua experiência a respeito disso, junto aos vários treinamentos que você já realizou, já produziu. Perfeito. O que acontece, Letícia? Ao longo, então, desses últimos anos, esse dinheiro que, né, a FAPESP investiu no projeto, ele não foi só para desenvolver a plataforma em si, mas também um método de você construir os conteúdos. Quando a gente fala que aplicamos uma metodologia de ensino andagógica, significa que a gente construiu templates para poder fazer a 4 mãos com aquele profissional da instituição específica. Então, nós sentamos com eles e aplicamos um trabalho consultivo. Com isso, a gente é capaz de construir esses templates que foram montados para realizar, né, a construção dos módulos educacionais, e dentre aqueles módulos nós temos os desfechos. Esses desfechos significam situações que existem problemas, onde essas situações elas são expostas por meio de perguntas. Então, você tem a gravação da situação em si, e aí essa situação em si, no caso dos simuladores mobile, que são simuladores que possuem o tal do celular e a questão dos óculos, né, que nós temos utilizado para poder fazer a imersão deles, o que acontece? Desse ponto de vista, você tem o template que gera esse conteúdo já preparando ele, já escrevendo ele, com as situações problemas. Então, o que acontece? Dependendo do tipo de conteúdo que você quer trabalhar, você pode usar, então, ou a modelagem 3D
ou a gravação 360 graus. No caso da gravação 360 graus, é mais rápido, realmente você tendo atores, atrizes, etc., você faz tudo num dia só. E na modelagem 3D, muitas situações que você precisa, por exemplo, trabalhar alguma atividade cirúrgica, algo que pudesse colocar em risco a vida e etc. Então, você faz simulando com a modelagem 3D, tá certo? Então, esse é um diferencial. E o trabalho sempre feito a 4 mãos. Então, tudo é brifado com o profissional da área de educação, de saúde, do usuário final, que quer trabalhar essa temática, juntamente com o consultor, que vai trazer o método andragógico nesse processo. Porque o que acontece, Letícia? Em linhas gerais, as pessoas ainda têm pouco entendimento do que trata-se realmente o uso da realidade virtual na sua plenitude na educação corporativa. Sim. Ainda acham que basicamente é só uma navegação, uma exploração de ambiente, muito utilizado pelo marketing. Sim. Então, eu acho que um dos grandes desafios que nós temos hoje é tirar esse estigma errôneo que foi atrelado à realidade virtual, sendo utilizado somente para o marketing, para a exploração, né, de ambientes e etc. Então, é por isso o consultor, junto com o profissional lá da instituição, trabalhando a construção desses templates que eu cheguei a comentar com vocês, que é por meio deles que é gerado os conteúdos, tá bom? E aí, esses conteúdos, no caso do simulador mobile, são por meio de perguntas e respostas, e para o simulador de abordagem, aí sim você tem a ideia de imersão completa, onde você tem ali realmente que utilizar suas decisões pessoais para interagir com o ambiente, e isso é pontuado dentro da simulação. Então, os 2 ambientes, simulador mobile, onde você usa o celular e o óculos, né, de imersão, ou não, você também não precisa usar o óculos de imersão nessa opção, e o simulador de abordagem, onde você utiliza um óculos Quest, por exemplo, onde você tem uma interação na sua plenitude 360 graus, tá bom? Nossa, Valério, quanta coisa importante que você trouxe. Vou ressaltar 3 pontos, veja se é isso mesmo. Eu acho que a questão, quando você fala da modelagem, né, e a gamificação hoje, né, para as novas gerações, ela é muito utilizada. Então, utilizar isso num treinamento, me parece que também pode, né, aumentar a adesão aos treinamentos, especialmente dessas novas gerações. É isso? Isso. Lembrando sempre que associe um ambiente virtual a 3 questões importantes: imersão, interação e envolvimento. Imersão, aquela possibilidade de você se sentir realmente dentro da situação. Eu sempre uso o tema que você se joga dentro de uma piscina e mergulha e afunda, você está imerso a todo aquele processo. Você sente 100% do seu corpo vivenciando aquela experiência. Interação, a possibilidade de você usar mais do que simplesmente uma TV ali enxergando. Você usa os seus vários sentidos, né? Lembra que temos 5 sentidos, né? Mas você utiliza a questão do som, do que você está enxergando, e aí, no caso, até o tato, né? A movimentação do corpo, no caso do simulador de abordagem, isso é fundamental para a interação. E a questão do processo da imersão, é quando você está, eu sempre dou um exemplo de um livro que você está tão afim, lendo ele com muita ali concentração, foco, e você realmente não vê o que está acontecendo em volta de você. Então, quando você tem imersão, interação e envolvimento, né, o caso desse último que eu expliquei, perdão, foi o envolvimento, esse envolvimento faz com que você consiga se concentrar. E aí eu acredito, Letícia, que por meio desses 3 elementos eu vou conseguir engajar melhor o adulto a treinar, o adulto a aprender. Lembrando que nem todo adulto quer aprender, na verdade, nem todo, principalmente na parte de operação, profissional de saúde, principalmente, quando está muito fadigado, etc. Quem é aquele que tem disciplina e dinâmica para ler um livro e esse livro ser técnico e tentar aplicar essas técnicas no seu dia a dia, muitas vezes nem tem a oportunidade de aplicá-lo, né? Então, veja, educar adultos não é tão fácil, até porque primeiro ele tem que se sentir imbuído, curioso, interessado no assunto,
e no segundo momento, aquilo ali tem importância para ele, para a carreira dele, ele vai ganhar mais dinheiro, ele vai aprender mais, ele vai evitar algum erro que possa prejudicá-lo ou prejudicar o próximo. Então, são tantas questões que, quando você é criança, você trabalha a pedagogia, você está ali porque a mãe mandou também, você está no lúdico ali, tem coisas que você nem sabe que você vai precisar. Agora, o adulto não. O adulto, de forma alguma, você transfere conhecimento para ele se ele não quiser. Então, essas são métodos tomar a decisão, né? de querer, exato. Ele tem que querer aprender. Aí podemos trabalhar. Por isso que esses métodos são importantes. Não tem nada de novo. A gente só está entendendo um problema que é de gerações e gerações, que é adulto, para aprender, precisa ter melhor elaboração de processo. O adulto não aprende por si só, por interesse A, B e C. São só dois motivos, ou por curiosidade ou por necessidade. Não, super interessante, mas trazendo essas novas metodologias, isso pode, né, fortalecer a tomada de decisão dele na busca do seu próprio desenvolvimento. Exatamente. Né? Motivá-lo. O mais Exato. importante é motivá-lo a aprender. Eu queria agora ouvir um pouquinho a Michele, né, falando um pouquinho dessa metodologia, né, a importância, a possibilidade, né, que o Valério trouxe tão bem, Michele, da imersão, do envolvimento em uma realidade virtual criada a partir de uma situação real, né, e além da grande interação que ele tem. Então, na sua opinião, qual o principal benefício dessa metodologia? Quando a gente está falando de treinar adultos, já é um desafio. Agora, treinar em escala é um desafio ainda maior, né? Eu já treinei times de vendas, não especificamente da área de saúde, e o meu desafio eram vários, tanto da localização, né? Do treinamento chegar da forma correta para as mesmas pessoas. Aí, quando você delega, você tem um outro líder, e não adianta, você repassa a característica, né, do instrutor ou do líder, ele acaba indo, então você não consegue ter um padrão de excelência ali no treinamento. Então, imagina se você pudesse ultrapassar os limites geográficos, né, independente do local que a pessoa está, trazer esse padrão de excelência ali no seu treinamento, ter a qualificação na prática, porque ele vai estar envolvido no ambiente, você vai poder aprimorar esse processo seletivo e também o plano de carreira, né, para que ele cresça ali. Você diminui muito o turnover, você aumenta a eficiência e você pode aprimorar essa seleção, a integração dos participantes, eles se sentem pertencendo, né? Você pode fazer a realização e avaliação de soft skills, e tudo isso com um custo-benefício, com a personalização do ensino próprio para a empresa, né? Porque você vai indicar o caminho. Acho que todo mundo queria ter aquele profissional ali, né? Que você fala assim, queria que todos fossem como esse. Você pode duplicar esse padrão de excelência para todo o time. Outra questão importante, né, Michele, que você trouxe, a da escala, é a possibilidade de construir os cenários, os vídeos para o treinamento, de acordo com as necessidades e as demandas de cada instituição. Então, por exemplo, se a instituição quer fazer uma mudança de cultura, da realização de um procedimento, e ela quer atingir um grande número de pessoas, então esse treinamento com simulação, baseado nos desfechos que ela deseja fortalecer, então ele é muito interessante. Acho que você trouxe um aspecto muito bacana, viu? Valério, eu queria que você falasse mais um pouquinho, né? Você falou rapidamente da utilização do óculos de realidade virtual, que eventualmente ele não é obrigatório a sua utilização, mas ele também fortalece a sensação de imersão dentro desse ambiente virtual tridimensional. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência, como os profissionais, né, têm reagido e têm percebido essa utilização. Perfeito. Quando eu comento para todos, né, que em algum momento existe um grupo de pessoas que eles passam mal quando usam óculos, não vou dizer a questão da labirintite, estou dizendo que aquela pessoa, por exemplo, que senta atrás do carro e quando o carro está andando, né, já passa mal, tem que abrir o vidro, etc. Então, esse tipo de perfil, ele tem mais dificuldade de usar o óculos que faz com que
você tem um processo de imersão mais interessante, porque você vai estar com as informações aqui no seu rosto, nos seus olhos, e tampado o restante. E essa é a ideia. Realidade virtual é trazer você sentir onipresente dentro de um ambiente imersivo digital. Então, essa que é a ideia. Só que o que acontece? Nós criamos, no caso do simulador mobile, que usa o celular, e aí usa o cardboard para poder utilizar as informações, você tem a possibilidade de também executar essa informação você só segurando o celular. Então, isso facilita a interação, ela perde, é óbvio, uma contextualização que você falou de estar imersivo na questão, mas, de certa forma, continua interagindo, inclusive por reconhecimento de voz. Você consegue responder as perguntas por meio da voz. Então, ele passa a cena, a situação, e aí faz uma pergunta em relação àquela situação que você só poderia responder se você prestou atenção na cena ou no entorno da cena. Esse, então, é o caso do simulador mais simples, né? O de mobile, que é o que a gente criou dentro do processo ali apoiado pela FAPESP. Nós temos o óculos, esse óculos que é usado com o celular, a gente chama de cardboard, e você pode colocar, então, o celular aqui dentro e você poder fazer as suas interações. Neste caso, que eu estava comentando, o vídeo, ele traz, você pode ficar parado, sentado e assistindo uma situação simulada. Então, em alguns momentos, algumas pessoas podem passar mal. Mas, no caso do Quest, você coloca o óculos Quest e ele fica paradinho. Você pode olhar a cena a todo momento e ele só vai se movimentar dentro da cena se você andar, se você movimentar seu corpo. E aí, com isso, óbvio que permite melhor imersão dentro do processo. Lembra quando eu falei para vocês? Você pode até usar o corpo, agachar, subir, né? Mais do que virar só o rosto, é você ter movimentos corporais que vão aparecer dentro da cena, né? Então, isso é muito importante. Então, há esses dois momentos. É óbvio que tem custos envolvidos com A mais B e propósitos também. No caso do simulador mobile, nós estamos falando mais das técnicas de OMD, IDA e CONS, de constatação. No caso do simulador de abordagem, a gente está avaliando outras características para treinamento. Então, cada um tem seu papel, são complementares. Acho que você trouxe uma visão tão bacana e as contribuições da Michele também. Acredito que nossos ouvintes começaram a compreender um pouquinho, né, as vantagens, as possibilidades que essa nova metodologia pode trazer para a nossa realidade da educação. E eu quero reforçar mais um ponto que vocês já comentaram, que é a questão da personalização, né? E você trouxe aí o conceito também, né, de educação adaptativa, né? E dizer que a evolução, né, de cada participante, de cada aluno, de cada profissional, é de acordo com o seu próprio desempenho. E aí ele segue uma trilha particular, né, pessoal, individual, como você já comentou. E eu queria, para a gente finalizar, que vocês, né, trouxessem uma mensagem para os profissionais, os líderes que têm esse grande desafio, né, de formar, de capacitar, de treinar suas equipes, e a respeito desse treinamento, buscando uma maior adesão dos profissionais e também resultados mais efetivos. Que mensagem vocês deixariam para esses profissionais? Fique à vontade, Michele. Bom, eu costumo dizer que cada pessoa é um mundo, né? E explorar esse mundo e que essa pessoa permita que você entre no mundo dela, né? E que ela queira aprender aquilo que você está propondo é um desafio, mas que ele pode ser superado.
E, ao mesmo tempo, o gestor, a pessoa que está comandando, ela precisa que exista um padrão. Então, como você pode respeitar a individualidade de cada um, o processo e o tempo de cada um, né? Sem engessá-los, para que eles possam ter essa criatividade, se desenvolver e, ao mesmo tempo, criar um processo onde você consiga escalar aquilo que você gostaria para você ter uma boa performance, para você ter diminuição de turnover, você desenvolver esse profissional, né? Então, hoje a gente está falando de um sistema que permite capacitar esses profissionais em grande escala, de uma forma personalizada, simples e ágil. Eu agradeço demais por esse tempo com vocês, esse bate-papo, daria para a gente ficar conversando por horas. Se você se interessou, dá uma cutucada no seu gestor para entrar em contato com a gente, assistir uma demonstração, porque eu tenho certeza que levar o futuro para a organização é você trazer resultado não só para a empresa, mas para o profissional também. Obrigada, Michele. Bom, no meu caso, eu já inicio agradecendo a oportunidade de estar falando com vocês, agradeço o convite da Letícia, falar do assunto, agradeço a participação da Michele. E o mais importante, pessoal, é assim, por muitos anos, mas muitas décadas, eu escutei sempre que essa tal de realidade virtual não serve para nada. Não tem função. Isso eu estou ouvindo de líderes, diretores, presidentes, vice-presidentes, etc. E é óbvio que eles têm razão, né? Qual que é o presidente que não tem razão? Só que o que acontece? Isso também foi um problema dos profissionais desenvolvedores que trabalharam ao longo do tempo sem entender o propósito. Pegaram realidade virtual, e lembre-se, eu sou da década de 90 mexendo com esse assunto, e acabaram sendo muito superficiais nesse processo de educação de adultos ou de crianças. Então, o erro não foram de vocês, líderes, o erro foi daqueles que se achavam conhecedor do assunto e desenvolveram a esmo aplicações simplórias, aplicações, não vou dizer inúteis, mas do ponto de vista profissional, muito amadoras. E aí trouxeram um mal-estar a todo esse público. Então, percebam, eu tenho acho que é um grande desafio, que antes de provar que a realidade virtual funciona, eu tenho que provar que a realidade virtual não é aquilo que os senhores conheciam e que o marketing tratou de apresentar para vocês, e os filmes hollywoodianos tratou de apresentar de outra forma ainda para vocês. Então, é óbvio que eu sou da época do Jornada nas Estrelas, Capitão Kirk, e tinha um holodeck para treinamento. Não sei se vocês vão lembrar, né? Quando você é presidente, você deve estar lá, faixa etária de idade, que assistiu o Jornada nas Estrelas. E o holodeck era um ambiente ali onde você estava envolvido com a temática e sendo treinado dentro da nave espacial, em várias situações, treinamentos da área de segurança, na parte mecânica, de manutenção da aeronave, enfim. Quem assistir lá os episódios vai conhecer. Então, eu quero dizer para vocês que é um trabalho árduo, mas contínuo, que aqui a minha equipe, todos os profissionais ligados ao desenvolvimento de sistemas imersivos têm executado. E eu quero lembrá-los, senhores, que é a mesma tecnologia que treina os profissionais pilotos de avião de Boeing. Sabe quando você pega seu avião e vai a passeio? Então, ele foi provavelmente treinado com um simulador. Por que deu tão certo naquela área? Por que deu tão certo a simulação em outras áreas, mas na área de saúde ou de outras áreas, onde são a questão da operação, a questão das atividades realmente do dia a dia, isso ainda não vingou? Deve ser ainda por falta da competência de profissionais da minha área de trazer situações, sistemas compatíveis com a necessidade e demanda de vocês. Então, o que temos trabalhado profundamente é reverter esse quadro, é apresentar uma solução realmente factível e escalável, e aonde a gente possa medir indicadores. O mais importante não acreditem em mim, não acreditem em ninguém da área de realidade virtual, acreditem em indicadores que vocês analisam, identificam e falam, tá bom, implanta aí, eu vou olhar esses indicadores e eu vou verificar se faz sentido. Agora, não tenham dúvidas, você treinar a atitude de seus profissionais, até hoje, nenhuma tecnologia proveu esse processo para vocês.
Atitude de ser humano é muito difícil treinar, é muito difícil observar. Aí eu quero trazer vocês para a realidade da simulação. Só é possível entender a atitude de uma pessoa quando ela é exposta a uma situação. E é expor uma situação, a não ser que seja verdadeira, é simulada. Então pensem, quando vocês entenderem que um problema de vocês é a atitude de seus profissionais, não tenho dúvidas, a técnica é baseada em simulação. Seja ela virtual ou outro mecanismo que promova essa percepção do ser humano entender que está engajado na situação, aí ele vai ter atitude real. Ao ter atitude real, você pode direcionar esse treinamento desse profissional. Então pensem nisso, atitude, simulação, única forma de treinar esse processo. Obrigado, Letícia, agradeço, Michele. Obrigada, gente. Eu que agradeço, né, muito, Valéria e Michele, pela participação de vocês e por nos ajudarem a compreender melhor como essa metodologia da simulação com realidade virtual pode contribuir de forma efetiva para a capacitação e o desenvolvimento de profissionais. Tenho certeza que trouxe aí uma maior compreensão para os nossos ouvintes. Quero agradecer também a vocês que nos acompanham e desejo que tenham tido muitos insights com essa apresentação, com essa reflexão que nós fizemos hoje a respeito dessa metodologia da simulação com realidade virtual. Muito obrigada pela sua atenção, compartilhe com as pessoas que vocês entendam que possam se beneficiar com esse conhecimento e com essa reflexão. Um grande abraço.